encerrar em Adão. Então, com isso, Lucas está trazendo um perfil histórico, iniciando em José e indo até Adão. Ou seja, mais de 3.000 anos são apresentados dentro da genealogia de Jesus. Por que mais de 3.000 anos? Porque o Antigo Testamento, e nós já tratamos isso no Pentateuco, e tratamos isso no período interbíblico, ele cumpre uma história de 4.000 anos, desde lá da criação até lá Malaquias, é 4.000 anos. Então, mais de 3.000 anos é que Lucas está apresentando quando ele trata que a genealogia de Jesus começa com seu pai, não é? Com o seu progenitor no aspecto humano, né? E aí ele coloca filho de José no sentido humano, não no sentido divino, no sentido humano. No sentido humano, como pai, que seria no aspecto de um padrasto, porque o pai é Deus, né? Jesus nasce de uma intervenção e uma ação do Espírito Santo, e ele é criado por José, não é? Então, o pai humano, José, o pai não biológico, mas humano, José, o pai que cria, inicia a genealogia nele, José, e vai terminar em Adão, lá na criação do homem. E por que vai terminar em Adão? Porque o próprio Jesus que está aí agora trazendo perfil de evangelho, e o próprio Jesus que Lucas está traçando o perfil dele, foi o que criou Adão. Então, Lucas está querendo dizer, olha, o que está sendo apresentado aqui, a genealogia dele, ele é este que todas essas gerações, 77 gerações, são cumpridas nele, mas ele também estava em Adão, no princípio, porque o primeiro Adão veio em carne, e o segundo Adão é quem? Quem é o segundo Adão? Irmão Sinomar, quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio em Espírito. Espírito. Então, se o primeiro Adão veio em carne, o segundo Adão veio em espírito. E Lucas está trazendo essa particularidade. Não vai escrever isso, mas vai mencionar, ao vir a inserir Adão na genealogia de Jesus, ao contrário de Mateus, que vai colocar Abraão, né? Inicia com Abraão, Lucas vai iniciar lá com Adão. Vai terminar a genealogia de Jesus em Adão. Então, vai cumprir gerações que vão entre o primeiro homem e o segundo homem. O primeiro, nascido em carne, e o segundo, em espírito. Ah? Alguma pergunta e participação sobre isso? Nenhuma? Tudo ok? Vamos em frente, então. Então, a genealogia de Jesus, traçada e apresentada por Lucas, ela vai incluir uma identificação de Jesus que dá uma maior importância para a história mundial, porque ela vai destacar a descendência de Davi pela linhagem como filho messiânico, tá? Que foi profetizado, isso lá em Isaías, capítulo 9, né? Certo? E o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e do incremento do seu reino brotará a justiça. Não é? 9, 6 e 7, Isaías.
também vai tratar e apresentar a Jesus na posição de a 77ª geração de predecessores de Adão em diante. Tá? Então, de Adão até Jesus, 77 gerações. Então, ele é maior que Enoque, e é maior que Abraão, e é maior que Davi. Ele é a consumação da história humana. É isso que a genealogia de Jesus, em Lucas, está registrando. Lucas quer apresentar com isso que Jesus é a consumação da história humana. Alguma pergunta? Nenhuma? Fala alguma coisa, pastor Antônio. Não, só dando continuidade, pode dar continuidade, está tudo perfeito. Só glória a Deus e aleluia. Irmão Sinomar, Fabrício, Miriam. A Alessandra está perguntando aí, ela está levantando a mão, mas Sim, irmã Alessandra, pode perguntar. Estou gostando muito, mas é muito difícil. Não, mas aí que tá, aí, irmã Alessandra, depois da aula, a aula está sendo gravada. Então, depois eu vou enviar para o seu e-mail o link. Depois que ela for gravada, ela é processada pelo Google, aí volta para mim. Eu envio o link para a senhora e a senhora pode assistir parte por parte, aí durante a semana até a outra semana que vai ter aula, a senhora vai assistindo aí para a senhora poder compreender com maior tempo, né, a aula. Eu tenho muito sede, passou de aprender muito a Bíblia mesmo, mas eu vou dedicar mesmo a esse curso, porque foi um presente do meu pastor Antônio Marcos que me deu. E eu vou dedicar de corpo e alma e espírito. Amém. E aí, depois a senhora me passa o seu e-mail lá no grupo, para mim justamente enviar a aula gravada para a senhora também. Tá bom. Deus abençoe. Então, nesse aspecto muito importante agora que nós vamos entrar, é justamente o discurso de Jesus em Nazaré, que é a segunda parte do Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas, nós podemos dizer que ele é dividido em partes, tá? Por isso estou colocando parte por parte. O discurso de Jesus em Nazaré, ele, primeiramente, é um discurso inaugural. Por que discurso inaugural? Porque Lucas vai apresentar os ensinos de Jesus através de discursos. Então, o Evangelho de Lucas, ao contrário de Mateus, ele é o evangelho pedagógico. Por que pedagógico? Porque ele trata dos ensinos, da didática de Jesus com as parábolas, não é? Que a metodologia de ensino de Jesus são as parábolas, e também trata dos ensinos de Jesus que estão organizados em discursos. Então, nós vamos ter praticamente 4 discursos importantes. O primeiro discurso, que é o inaugural, é realizado em Nazaré. Esse discurso tem, primeiro, um cumprimento profético, porque ele abre a Bíblia em Lucas capítulo 4, lá em Lucas 4, nós vamos ver que ele abre o rolo, né, do profeta Isaías lá na sinagoga, e ele vai ler o que está cumprido nele. Ele vai dizer, o Espírito, ele vai, na verdade, né, narrar o que está escrito em Isaías 61. Jesus narra o que está escrito em Isaías 61, que Isaías está profetizando sobre ele. Por isso que ele vai dizer, o Espírito, Senhor Jeová, está sobre mim, e me ungiu para dar vista aos cegos, libertar os cativos oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E aí Jesus chega e dá o ponto final dessa declaração. Hoje se cumpriu esta palavra, ou a Escritura.
Então, Jesus inicia o seu discurso apresentando que ele é o cumprimento das profecias de Isaías. Não é? Sim, pastor Antônio Marcos. O missionário pedindo que fazer a pergunta. Amém, pode fazer. Lucas, além de médico, qual mais as funções que o Senhor entregou para ele fazer, pastor? Ele era de profissão médico, mas todo médico formado em Antioquia automaticamente era um historiador, porque a formação acadêmica de Antioquia era uma formação completa. Se você formava-se médico, também conhecia de história, também conhecia de filosofia e também conhecia até de outras áreas da ciência. Então, quando você diz assim, Lucas era um médico, ele era um intelectual, na verdade. E um médico, na época de Lucas, eram poucos médicos que tinha. Então, não tinha uma especialização médica. Ele era um clínico geral, aquele que atendia qualquer tipo de situação e demanda. Porque na época de Lucas não tinha aquele, vamos dizer assim, cardiologista, obstetra, pediatra. Não, era um clínico geral, aquele que atendia todas as áreas e demandas da saúde humana. Amém, Jesus. E aí, algo muito importante isso aqui, ó, que eu vou colocar aqui. Porque tem gente que vai pensar assim, Jesus só chamou ou só incluiu aqueles que não tinham condição? Não, Jesus incluiu também aqueles que tinham formação. Incluiu Paulo, incluiu Lucas, e incluiu eles para mostrar de que tudo que o homem alcança de conhecimento não vem dele, vem de Jesus. E Jesus utiliza o conhecimento do homem para quê? Para anunciar o reino dele. E para demonstrar que a ciência inicia em Cristo. Cristo é o início da ciência. Então, Lucas era um cientista, mas o conhecimento científico de Lucas foi Cristo que colocou, porque Cristo é a origem da ciência. Cristo é a origem da história. Cristo é a sabedoria personificada que declarou o sábio Salomão em Provérbios. Amém? Pastor, Mateus também não era uma pessoa de posse? Podemos dizer que era também porque todo cobrador de impostos, nós tínhamos 4 classes de cobrador de impostos. Nós tínhamos o gabai, nós tínhamos o gran gabai, o gabai mor e o gabai oficial. O gran gabai e o gabai no caso, é o que tinha a posição maior, que no caso era quem? Quem? Que era o gran gabai? Nesse caso era Mateus. Não. O gran gabai era pequenininho. O gran gabai, ele gostava de subir. Em que, pastor Antônio? Era Zaqueu? Na Figueira Brava. Na Figueira Brava. Zaqueu era o maior dos cobradores de impostos, era a maior autoridade dos impostos, era Zaqueu. Mateus trabalhava para Zaqueu. Mateus era um gabai, um cobrador de impostos internos, aquele que cobrava o imposto da pesca. Então, com isso, quem era o inimigo direto de Mateus? O povo, né? Zaqueu. Não. Tinha um apóstolo que não gostava de Mateus antes de se tornar Mateus apóstolo. Não era Zaqueu, não? Pedro. Não. Pedro, quem Pedro respondeu era foi a Miriam. pescador. A Miriam, rapaz. A Miriam fica quieta na hora que ela responde.
Era, mas ela vai em cima, hein? Pedro, porque Pedro era líder da pesca. Ele era o responsável por uma equipe de pesca. E Mateus era o pé, né? Era pedra no pé de Pedro, não é? Que vivia ali cobrando os impostos de Pedro. Mateus, cobrador de imposto. Certo? E Zaqueu era o responsável, era o exator, né? Aquele que é o responsável por todos os tributos que eram levados para Roma. Então, ele era o gran gabai, e Mateus era o gabai, cobrador de impostos internos da pesca. Amém? E automaticamente, irmão Sinomar, todo cobrador de imposto tem uma formação também, né? Não podemos desconsiderar isso, porque ele tinha uma formação na área da matemática, na área da economia, não é? Na área, vamos assim, das ciências exatas, né? Das ciências exatas. O discurso inaugural de Jesus vai alcançar também. Já vou dar oportunidade, Miriam, só vou terminar aqui. O discurso inaugural de Jesus vai alcançar também 3 áreas muito importantes. Primeiro, as boas novas da salvação, não é? Boas novas significa o quê? Boas notícias, que é o evangelho. Segundo, a libertação que estava Jesus trazendo através das suas boas novas, que eram boas novas de libertação. Tá? Eram boas novas que causavam uma libertação. E a libertação de quê? Do ano de jubileu. Aí você pergunta assim, mas Lucas foi aonde que Lucas foi? Foi lá no ano do jubileu. Por que Lucas inclui, então, ou quer trazer a lume, a conhecimento, o ano do jubileu? O que foi o ano do jubileu? Nós estudamos Pentateuco, e o ano do jubileu foi o quê? Era um período que cumpria-se 50 anos, que depois que o escravo cumpria 50 anos de trabalho para o seu senhor, ele tinha direito de 1 ano de descanso. Então, o ano do jubileu era o ano de libertação, de absolvição daquele período de desgaste, de fadiga, de opressão, de domínio da escravidão. Então, o evangelho era um evangelho de boas novas, era um evangelho libertador, e era um evangelho de que trazia uma oportunidade de um descanso, de uma libertação da escravidão, de uma absolvição da escravidão, de um ano de paz, um ano de redenção, o tempo agradável do Senhor, como o próprio Jesus proclamou que eu vim para proclamar o ano aceitável do Senhor, o ano da salvação, o ano da redenção, o ano da libertação e o ano do descanso. Sim, Miriam. Professor, falando sobre o discurso inaugural, quando Jesus fez esse discurso, né, ele foi expulso da sinagoga, né? Que fala aqui, todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte da cidade que eles estavam edificando para dali o precipitarem. Eles levaram isso como uma afronta? Muito boa pergunta. Eu até vou tratar sobre isso na próxima slide, mas vou antecipar aqui. Jesus, ele foi confrontador em 4 áreas que os romanos e os fariseus não eram a favor. E Jesus confrontou. Primeiro, Jesus fez uma coisa que os romanos não aceitavam,
quer incluir na sociedade os rejeitados. Eles eram contra a inclusão social. Segundo, Jesus vai permitir, enquanto um líder, que esses rejeitados entrem na sinagoga. E sinagoga só entrava quem? Escriba, fariseu, saduceu e os líderes religiosos. Nem Jesus poderia entrar na sinagoga. É uma outra coisa que eles vão ficar contrariados. Como que esse homem entra na sinagoga? Esse homem não é sacerdote? Esse homem não é escriba? Esse homem não é um doutor da lei? E está aqui na sinagoga e pega uma oportunidade na sinagoga e abre um rolo sagrado? Quem é esse homem para fazer isso? Terceiro, esse homem, ele está fazendo isso no dia de sábado. Esse homem, ele está indo contra nossas leis, contra o que nós consideramos de sagrado. E ele está falando até contra o que o próprio Deus sagrado, o Yahvé, instituiu, que são seus mandamentos. E aí foi a razão deles expulsarem ele, não só da sinagoga, mas de toda a cidade. E quando ele é expulso, que tentam lhe precipitar para baixo, para matá-lo, ele desaparece entre a multidão, ele fica invisível. O que acontece nesse momento? Acontece o fenômeno da hipostase. O que é o fenômeno da hipostase? Ele era humano e divino, ou seja, ao mesmo tempo que ele estava em carne, ele podia ficar em espírito. O que estava demonstrando com isso? A onipresença de Jesus. Alcancei sua resposta, Miriam? Vamos em frente. No discurso inaugural, como eu até já falei anteriormente, Jesus também vai tratar do resgate e da restituição da honra. Eu vim para resgatar esse povo e vim para restituir eles uma condição digna, de honra. Então, Lucas está enfatizando a missão de Jesus, que ela é dirigida aos